Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso poder compartilhar nossa leitura bíblica, o devocional ao nosso Deus, tendo mais conhecimento, mais entendimento, revelação da sua palavra, da história bíblica dos reis, a maneira e a forma como cada um agiu, como eles venceram, prevaleceram, como eles perderam as batalhas, as guerras, enfim, pela desobediência. E aqui então, quando Josafá começou a viver de forma gloriosa, poderosa, sobrenatural, Deus começou a ser com ele, o abençoando. E aqui então, 2 Crônica 18, Josafá tinha grande riqueza e honra e aliou-se a Acabe por laços de casamento. Alguns anos depois, ele foi visitar Acabe em Samaria. Acabe abateu muitas ovelhas e bois para receber Josafá e a sua comitiva, e insistiu que atacasse Ramote de Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás comigo lutar contra Ramote de Gileade? Josafá respondeu: sou como tu, o meu povo é como o teu povo, e estaremos contigo na guerra. Mas acrescentou: peço-te que busque primeiro o conselho do Senhor. Então ele tinha já realmente uma direção de si mesmo, que ele não fazia nada sem buscar uma direção do Senhor. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhe perguntou: devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Eles responderam: sim, pois Deus a entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? Porque esses profetas eram de Baal, de Azerá, enfim. E Josafá, que temia o Senhor, perguntou: não podemos consultar? Não tem mais algum outro profeta aqui? E o rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor. Porém eu odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaias, filho de Ilá. O rei não deveria dizer isso, respondeu Josafá, porque ele sabia o temor, do homem de Deus, e Acabe não tinha esse temor. Então o rei de Israel chamou os seus oficiais e lhe disse: traga-me imediatamente Micaias, o filho de Ilá. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos, na eira junto à porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. Zedequias, filho de Quinaá, tinha feito chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor, com esse chifre tu ferirás os arameus até que sejam destruídos. E todos os outros profetas também estavam profetizando a mesma coisa, dizendo: ataca Ramote de Gileade, e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaias lhe disse: vê, todos os outros profetas estão predizendo o rei terá sucesso. A tua palavra também deverá ser favorável, ou seja, fala o que eu estou mandando. Como assim os demais estão falando, não fala coisa a qual você vai ser depois prejudicado. Micaias, porém, disse: juro pelo nome do Senhor que direi o que o meu Deus mandar. E quando ele chegou, o rei lhe perguntou: Micaias, devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? E assim ele respondeu: ataque, e vocês serão vitoriosos, pois eles serão entregues em tuas mãos. O rei lhe disse: quantas vezes devo fazer de jurar-te, para que me dirás dizer novamente a verdade em nome do Senhor? Então, se você fizer agora um juramento, então você vai falar sobre a verdade. Então Micaias respondeu: vi todo Israel espalhado pelas colinas como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizer: esses não têm dono, cada um volte para a sua casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: não disse a você que ele nunca profetiza nada bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Micaias prosseguiu: ouçam a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado em seu trono, todo o exército dos céus à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: quem enganará Acabe, rei de Israel, para que ataque Ramote de Gileade e morra lá? E uma sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e lhe disse: eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: irei ser um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então diz o Senhor: você vai conseguir enganá-lo? Vá e engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca desses seus profetas, e o Senhor decretou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Quinaá,
aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou: por qual caminho foi o Espírito da paz do Senhor quando saiu de mim para falar a você? Micaías respondeu: você descobrirá no dia que estiver se escondendo de quarto em quarto. O rei de Israel então ordenou: envie Micaías de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, do rei, e digam que assim diz o rei: põe este homem na prisão a pão e água, até que eu volte em segurança. E Micaías declarou: se é que de fato você vai voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio, e acrescentou: ouça o que eu estou dizendo a todos vocês. Você vê então como o profeta ele era zombado, como nos dias de hoje, profetas são zombados, pastores, enfim, porque dizem a palavra do Senhor, que conforme Deus ele ordena a falar, porque a sua palavra vai se cumprir da forma como Deus ordenou, não há como se tirar nem pôr, mas uns querem ouvir apenas aquilo que lhe faz bem, aquilo que lhe é favorável. Mas o Micaías, por mais que ele foi para a prisão a pão e água, ele deixou muito bem claro: se você voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E assim então, nós sabemos já que Acabe foi morto. Então o rei de Israel, Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote de Gileade. O rei de Israel disse a Josafá: entrarei disfarçado em combate, mas tu usa as tuas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se e ambos foram para o combate. O rei da Síria havia ordenado a seus chefes dos carros de guerra: não lutem contra ninguém, seja soldado ou seja oficial, senão contra o rei de Israel. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram: este é o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá clamou e o Senhor o ajudou. Deus os afastou dele, pois quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Então o rei disse ao condutor do seu carro: tire-me do combate, fui ferido. A batalha foi violenta durante todo o dia, e assim o rei de Israel teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro até a tarde, e ao pôr do sol ele morreu. Então, o que o profeta Micaías tinha falado, assim literalmente aconteceu. Uma situação bastante inusitada, uma flecha por um soldado descuidado disparou, e ela foi e entrou no encaixe da armadura do próprio rei, que estava disfarçado. Não foi com veste real, porque ele ia ser morto mesmo. Ele já foi disfarçado, porque ele tinha já no seu coração a profecia, ele mexeu com ele, por mais que ele não quis acreditar, mas aquilo foi real e aí aconteceu. E aqui então, 2 Crônicas 19, quando Josafá, rei de Judá, voltou em segurança ao seu palácio em Jerusalém, o vidente Jeú, o filho de Anani, saiu ao seu encontro e lhe disse: será que você devia ajudar os ímpios, amar aqueles que odeiam o Senhor? Por causa disso, a ira do Senhor estará sobre você. Contudo, existe em você algo bom, pois você livrou a terra dos postes sagrados e buscou a Deus de todo o seu coração. Você viu? O Josafá tinha algo bom, mas infelizmente ele ajudava os ímpios e não dava aquilo que era real para o povo dele. E aí então Josafá morava em Jerusalém e percorreu todo de novo a nação, desde Berseba até os montes de Efraim, fazendo voltar para o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ele nomeou juízes em cada uma das cidades fortificadas de Judá. Ele lhes disse: considere atentamente aquilo que fazem, pois vocês não estão julgando para o homem, mas para o Senhor, que estará com vocês sempre que derem um veredicto. Agora que o temor do Senhor esteja sobre vocês, julguem com cuidado, pois o Senhor, nosso Deus, não tolera nem injustiça, nem parcialidade e nem suborno. Também em Jerusalém nomeou Josafá alguns dos levitas, dos sacerdotes e dos chefes das famílias israelitas para julgar em questão da lei do Senhor e resolver a pendência dos habitantes. Deu-lhe as seguintes ordens: vocês devem servir com fidelidade e com coração íntegro, no temor do Senhor, em cada causa que chegar a vocês da parte de seus irmãos israelitas das outras cidades, seja de derramamento de sangue, sejam questões referentes à lei, aos mandamentos, aos decretos ou às ordenanças, vocês deverão adverti-los que não pequem contra o Senhor. Caso contrário, a ira dele virá sobre vocês e sobre eles. Façam assim e vocês não pecarão.
E Amarias, o sumo sacerdote, estará com vocês para decidir qualquer questão relacionada com o Senhor. Zebadias, filho de Ismael, líder da tribo de Judá, estará com vocês para decidir qualquer questão civil. E os levitas atuarão como oficiais diante de vocês. Cumpram seus deveres com coragem e estejam o Senhor com aqueles que agirem corretamente. Então Josafá tomou uma decisão. Ele tinha tomado a decisão errada em se unir com Acabe. Pela misericórdia, Deus livrou o Josafá, e nele tinha algo bom. Como chegou o vidente Jeú e disse: Deus viu algo bom em seu coração, mas então faça o povo realmente buscar o Senhor. E nós precisamos fazer diariamente, fazer as pessoas buscarem o Senhor de todo o coração. Crer, confiar que Deus é com vocês, que Deus é com a sua própria vida, mas de forma correta, íntegra e sincera. Como ele disse a Abraão: ande na minha presença e seja íntegro, seja perfeito, ou seja, caminhe de forma íntegra, com integridade, honestidade, sinceridade, fazer aquilo que agrada o nosso Deus, não apenas agradar ao homem, porque Deus ele quer que você o agrade de todo o seu coração, e quando você agrada o homem, você vai desagradar o próprio Deus. Então abra o seu coração para o Senhor, para que ele venha te abençoar. Assim foi com Josafá, quando ele foi a agradar o seu próprio genro, né? O rei que a qual tinha casado, né? Havia uma aliança de casamento, laço de casamento, na verdade, como está escrito, e Acabe então se aliou a ele, o Josafá, por laço de casamento. Então, um dos filhos enfim se casou, e aonde então aconteceu toda essa situação com Josafá. Então, nós precisamos saber com quem nós nos unimos de verdade, para não sermos roubados, não sermos saqueados e envergonhados. Que Deus possa revelar mais ao seu coração, à sua alma, que você entenda e compreenda como Deus ele quer agir, ele quer fazer, ele quer realizar de forma maravilhosa sobre a sua vida sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar por isso, para que ele venha nos surpreender, nos abençoar ainda muito mais. Senhor amado Pai, aqui mais uma vez eu oro, eu clamo, eu peço ao Senhor que o Senhor venha fazer justiça, meu Pai, como o Senhor foi com Josafá, como o Senhor foi com cada um que fez aquilo que te agrada, como foi com Asa, como foi, meu Deus, com os demais reis, que assim o Senhor se agradou das suas obras, meu Deus, mas muitos deles erraram no meio do caminho, meu Deus, não foram perfeitos da forma como o Senhor queria que eles fossem, meu Pai, como Davi foi em toda a sua casa, e Davi também ele errou, falhou, mas ele foi um dos mais perfeitos reis ao qual Israel pôde ter, para poder levar realmente o Senhor a eles, meu Pai. Então, que o Senhor venha nos dar essa mesma condição, que a gente possa, Deus, fazer o Senhor realmente em nosso meio ser reconhecido como nosso próprio Deus, um Deus que fez os céus e a terra, o mar, um Deus que nos formou a sua imagem, a sua semelhança, e que sejamos gratos ao Senhor por tudo, porque o Senhor é fiel para abençoar ainda muito mais, totalmente a nossa vida, meu Pai. Então, por isso eu peço a tua bênção, e eu dou sempre a minha bênção em nome de Jesus. Amém? Deus te prospere e te abençoe, e renove muito a sua fé, sua casa, sua família, sempre, sempre, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, fica com Deus. Se precisar, pode contar conosco sempre, nossas mensagens, orações, em nome de Jesus.